Ananias, eles não foram perseguidos por um império, não foram apedrejados por multidões, caíram diante do altar, não pelas mãos dos homens, mas pelo juízo do próprio Deus. No início da igreja, quando tudo era novo, puro, cheio de temor e presença, uma comunidade se formava não sobre estruturas, mas sobre fé. Era o tempo do Espírito, o tempo onde cada coração ardia em unidade, onde os bens eram partilhados, onde a necessidade de um se tornava missão de todos. Ali não havia vaidade, não havia ostentação, apenas uma profunda consciência de que tudo vinha de Deus e tudo pertencia a Ele. Mas onde o Espírito age, o inimigo tenta infiltrar. Onde a luz brilha, a sombra se arrasta. E entre os que vendiam seus campos e traziam aos pés dos apóstolos tudo o que possuíam, surgiu um casal com outra intenção: Ananias e Safira. Seus nomes carregavam graça e beleza, mas seus corações esconderam falsidade. O que parecia ser uma oferta piedosa era, na verdade, um ato cuidadosamente arquitetado de vaidade e mentira. Eles poderiam ter dado qualquer parte, poderiam ter dito: aqui está o que decidimos entregar. Mas escolheram parecer mais santos do que realmente eram. Simularam uma entrega total, mas guardaram para si parte do que haviam prometido. E mais do que mentir aos homens, tentaram enganar o Espírito de Deus. Naqueles dias, o mover era tão puro, tão intenso, que a mentira não poderia ser tolerada. O Espírito não se deixaria ser profanado. Pedro, cheio de discernimento, olhou para Ananias e revelou aquilo que os olhos não viam. Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses não aos homens, mas a Deus? E naquele instante, sem palavras de defesa, sem tempo para arrependimento, Ananias caiu e morreu. 3 horas depois, Safira entrou, sem saber o que havia acontecido. Com a mesma frieza, sustentou a mesma mentira e recebeu a mesma sentença. Porque não se tratava apenas de dinheiro, mas de integridade. Não se tratava de valor material, mas de reverência diante de um Deus que sonda os corações. O que aconteceu naquele dia deixou a igreja em silêncio, um silêncio reverente, profundo, quase sagrado, porque não havia dúvida. Deus estava entre eles, não apenas curando, não apenas salvando, mas também julgando. O temor se espalhou. Não o medo comum dos homens, mas aquele temor santo, que nasce do reconhecimento de que se está diante de um Deus que é gracioso, mas também é santo. Ananias e Safira não foram condenados por dar pouco, mas por querer parecer que estavam dando tudo. A hipocrisia não estava no valor, mas na aparência de santidade. Eles desejaram o aplauso da igreja, o reconhecimento dos homens, o prestígio de quem parecia entregar o que não entregou de verdade. O nome de Ananias significa Deus é gracioso. E o de Safira, bela, preciosa. Mas naquele dia, graça e beleza foram cobertas pela mentira e pela soberba. Deus não se agradou da encenação, porque a igreja nascente não podia ser manchada pela duplicidade. Tudo ainda estava sendo construído. A fé era viva, o fogo era puro, a comunhão era real, e qualquer fermento de vaidade ou falsidade precisaria ser arrancado com firmeza. O exemplo de Barnabé havia inspirado muitos. Um homem generoso, desprendido, que vendeu sua propriedade e dou aos pés dos apóstolos sem ostentação, sem exigência, sem máscaras. Mas o coração de Ananias e Safira buscava mais do que obediência. Buscava a aprovação, e essa busca por glória humana os afastou da presença divina. Pedro, ao confrontar Ananias, não fez ameaças, não lançou pragas. Ele apenas revelou a verdade com autoridade espiritual. E foi essa verdade que julgou. Porque onde há a presença do Espírito Santo, não há espaço para disfarces. Ele vê o que os olhos não veem. Ele julga o que os homens não alcançam. A morte de Ananias e Safira não foi vingança divina. Foi justiça. Uma justiça que serviu como alerta, como marco, como sinal de que aquele novo tempo que Deus estava inaugurando não seria edificado com bases frágeis. A igreja nascente não poderia crescer sobre hipocrisia. Ela precisava de colunas firmes, corações limpos, mãos puras. A igreja de Jerusalém, ainda jovem, entendeu a lição. Muitos viram e temeram, porque o Deus que cura também corrige.
O Deus que restaura também disciplina, e não há contradição nisso. A santidade. A queda de Ananias e Safira marcou uma virada na jornada da igreja primitiva. A partir dali, não era mais possível andar com Deus sem temê-lo de verdade. A comunhão deixava de ser apenas ajuntamento, tornava-se aliança. Cada passo precisava ser dado com sinceridade, cada palavra medida com temor. Cada atitude, nascida do coração e não da vaidade. E esse temor não afastou as pessoas, atraiu, porque o povo sabia que ali, entre aqueles que se reuniam para partir o pão, Deus estava. Um Deus que não aceitava a mentira como moeda. Um Deus que não se deixava enganar por discursos bonitos. Um Deus que olhava para dentro, onde a aparência não alcança. A Bíblia não relata que Ananias e Safira foram levados para a condenação eterna. Ela não nos entrega detalhes do destino de suas almas, mas deixa claro o porquê de suas mortes. Foi um julgamento pessoal de Deus, e não uma disciplina eclesiástica. O juízo veio sem intermediação humana, como se o próprio céu dissesse, aqui não. E isso não nos fala apenas sobre Ananias e Safira, fala sobre nós, sobre o quanto temos tentado parecer em vez de ser, sobre o quanto desejamos o reconhecimento das pessoas, mesmo que isso custe a verdade que devemos ao Senhor. Fala sobre nossas ofertas, não só as financeiras, mas aquelas que fazemos com palavras, com presença, com ministério, com declarações que nem sempre vêm de um coração verdadeiro. Naqueles dias, a igreja vendia seus bens para que ninguém tivesse falta. Era uma entrega profunda, não compulsória, mas voluntária, não regida por lei, mas por amor, e esse amor se manifestava em cada gesto de generosidade, em cada partilha, em cada entrega feita de todo o coração. Ananias e Safira quiseram o aplauso sem o sacrifício, a aprovação sem a verdade, o reconhecimento sem a rendição. E quantas vezes ainda hoje não vemos essa mesma tentação rondar nossos corações? Não mais com campos e moedas, mas com palavras, intenções, aparências. A história de Ananias e Safira nos adverte. Deus ainda vê, e Ele continua zelando pela santidade do seu povo. A igreja é um lugar de cura, de perdão, de restauração, mas também é solo sagrado. E o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Não há espaço para máscaras onde o Espírito habita, porque Ele não está interessado no quanto damos, mas no porquê damos. Ele não se impressiona com a nossa performance, mas com a nossa verdade. A história de Ananias e Safira nos confronta, não porque seja apenas uma narrativa sobre juízo, mas porque nos expõe à verdade de que Deus ainda zela por sua presença entre os seus. Ela nos mostra que a integridade não é uma opção, é uma exigência para quem deseja caminhar com o Senhor. Eles não caíram porque eram fracos, mas porque foram falsos, não porque deram pouco, mas porque fingiram dar tudo. E isso nos lembra que a mentira, por mais sutil que pareça, contamina aquilo que deveria ser sagrado. A igreja nasceu no fogo do Espírito, e o fogo consome tudo o que não é verdadeiro. Por isso, Ananias e Safira não foram vítimas de uma fúria divina, mas exemplos de que não se pode brincar com aquilo que é santo. A graça que recebemos não nos isenta de responsabilidade. Ela nos chama à verdade, nos conduz ao arrependimento, nos forma no caráter de Cristo. Talvez hoje você esteja vivendo o dilema entre parecer e ser, entre o aplauso e a entrega, entre a imagem e a essência. Que essa história te ajude a escolher a verdade. Que te leve de volta ao altar, não para impressionar os homens, mas para ser encontrado por Deus. Porque ainda hoje Ele continua sondando os corações. Ele continua observando o que ninguém vê. E ainda hoje, sua presença repousa onde há sinceridade, onde há humildade, onde há temor. A história de Ananias e Safira nos lembra que Deus não se impressiona com sacrifícios fingidos, mas se move por corações quebrantados, e que a verdadeira oferta que Ele deseja é a nossa verdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do poder e da santidade de Deus. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam e transformam. Que o Senhor nos ensine a andar na verdade, sempre. Deus te abençoe.